Cerveja, uma dádiva dos deuses. Eu sou Daniel Becker e no vídeo de hoje vamos falar sobre harmonização de cervejas. E o que seria harmonização? Como a palavra já diz, harmonização é você harmonizar uma cerveja com um alimento, certo? Deixar eles em harmonia, a combinação da bebida, da cerveja, com o alimento que você vai comer. Então, para falar um pouco sobre harmonização, eu deixei aqui algumas anotações, porque às vezes é bom você precisar consultar, nem tudo está na cabeça, não é mesmo? Então, a cerveja, ela é extremamente versátil, se comparada com, por exemplo, o vinho, ou o whisky, ou cachaça, porque absolutamente com todas as bebidas é possível fazer uma harmonização. Normalmente se faz ou é conhecido a harmonização por conta dos vinhos, né? A gente sempre vê algum vinho sendo harmonizado com algum prato específico e é o que você tem mais em evidência na culinária mundial, não é mesmo? É o que você vê em programas de culinária, é o que você vê pessoas que vão em restaurantes muito caros harmonizar um prato específico com um vinho, às vezes um vinho muito caro, né? E às vezes a pessoa nem tem paladar para poder harmonizar aquele vinho, mas ela faz isso como um status também. Então a cerveja ela tem uma versatilidade muito maior do que o vinho, não é mesmo? Maior do que o whisky também e maior do que a cachaça, porque também é possível harmonizar whiskies e cachaças com alguns alimentos, tá? É normal, comumente é possível fazer isso, tá? A vantagem da cerveja sobre o vinho é uma específica. O vinho possui taninos. Os taninos são polifenóis vegetais que estão ali na uva, na casca da uva, já que quando você vai fazer o vinho, você utiliza a casca da uva junto com a uva para poder dar a cor, o sabor do vinho. Então ali vão estar esses polifenóis vegetais chamados taninos. A cevada também tem tanino, porém, durante a fabricação da cerveja, os taninos não passam para a cerveja como passam da casca da uva para os vinhos. Né? A gente às vezes escuta a expressão, esse vinho é muito tânico, ou o vinho tem muito tanino. São esses polifenóis que vivem na casca da uva. Ah, existe um tipo de uva chamado taná. Esse tipo de uva é a uva que mais possui taninos, né? O taná é a uva que mais possui taninos em sua casca. Depois do taná nós temos o Cabernet Sauvignon e o Malbec com as uvas que mais possuem taninos. Mas nós não estamos aqui para falar de vinhos e nem de taninos. Esse é só um exemplo para entendermos a harmonização da cerveja e como harmonizar cerveja é mais fácil, é mais versátil. A cerveja você consegue harmonizar com uma saladinha de alface, tomate e cebola e você consegue harmonizar cerveja com alta culinária. Né? É fácil harmonizar uma cerveja, tá bom? Quando a gente vai falar de harmonização, existem algumas características e isso serve para todos os tipos de harmonização. Para o vinho, whisky, cachaça, coquetéis, também é possível harmonizar coquetéis com alimentos, tá? Eu deixei aqui notado 3 parâmetros, mas tem um quarto também que nós podemos entender como um dos parâmetros. O primeiro parâmetro ele é conhecido como harmonização histórica ou receitas regionais. Como que é isso? Vou citar alguns exemplos. Se nós pegarmos, usar o vinho como exemplo, vinhos da Borgonha, que é uma região francesa. Na Borgonha eles comem um tipo de carne que eles chamam de bife bourguignon, e esse bife bourguignon ele harmoniza perfeitamente com os vinhos da Borgonha, porque é produzido localmente. Então acontece que há muito tempo os agricultores da região eles trocavam o que eles produziam, o excedente, por exemplo, o produtor de bovinos, ele trocava ali um excedente de carne com o produtor de vinho, que tinha um excedente. Então eles comiam essa comida junto com o vinho. Inclusive o bife bourguignon é cozido no vinho e fica fantástico, tá? Mas voltando para a cerveja, que é o que importa aqui para nós, vou usar como exemplo a Alemanha. Na Alemanha,
em muitas regiões, principalmente na Bavária, é muito comum o consumo de carnes de porco e de embutidos, as famosas salsichas alemãs. E também na Baviera, não Bavária, o correto é Baviera, tá? Na Baviera é produzido vinho, é produzido vinho, falando do vinho, bem. É produzido cerveja de trigo. É a principal cerveja de trigo do mundo é produzida na Baviera. Né? A Baviera tem outras cervejas também, mas a cerveja de trigo é uma cultura. Ela é produzida há muito mais tempo do que outros tipos de cerveja. Tá? E a cerveja de trigo bávara da Baviera harmoniza super bem com as salsichas, principalmente com a Weisswurst, que é a salsicha branca alemã, harmoniza perfeitamente com carnes de porco e com Sauerkraut. O Sauerkraut é o que nós chamamos de chucrut, que é o repolho azedo, né, fermentado, que é sensacional, é muito bom a combinação do Sauerkraut com a toucinho ou bacon que vai junto e a cerveja de trigo, fica uma combinação espetacular. Bom, são receitas regionais e de caráter histórico. Histórico porque os agricultores trocavam ali as suas produções e comiam aquilo que eles trocavam. Tá? Então essa é a primeira característica, o primeiro parâmetro de harmonização. Você sempre procurar uma cerveja e uma alimentação locais, que são produzidas naquela região a longo tempo. Isso vai fazer com que a harmonização dê bom. Tá? Um segundo parâmetro de harmonização é a semelhança. Semelhança da bebida, no caso a cerveja, com o alimento que vai ser consumido. Por exemplo, uma salada, um peixe levinho, vai harmonizar super bem com uma cerveja levinha, um Pilsen, por exemplo. Eles harmonizam bem. Ou se você quer comer um bolo de chocolate não muito doce, você pode harmonizar um bolo de chocolate ou até mesmo o chocolate, um chocolate suíço, um chocolate belga com uma intensidade maior de cacau. Você consegue harmonizar com uma cerveja stout, uma Guinness, por exemplo, da Irlanda, ou você consegue harmonizar com uma Porter, que também é uma cerveja escura, ou uma Schwarzbier alemã, mas eu aconselho mais a Stout e a Porter, elas têm uma nuance muito mais próxima. Um tiramisu também, aquele doce italiano, com uma cerveja stout, porque o tiramisu tem café na sua composição, e a cerveja stout lembra muito o aroma e o sabor de café por conta do modo que ela é fabricada. Então essa harmonização por semelhança. Elas são alimentos e bebidas que têm sabores parecidos. Ela vai harmonizar muito bem a semelhança da combinação da cerveja com o alimento. Tá? O terceiro parâmetro para a harmonização é o contraste, ou seja, é o oposto. Né? Então, como assim? Como harmonizar algo oposto? Eu posso harmonizar uma comida extremamente salgada, por exemplo, um bacalhau no forno, harmonizar com uma cerveja que puxa mais para o doce. Uma cerveja de trigo, por exemplo, que elas são opostas. Vê o que acontece. Esse tipo de harmonização é o mais difícil de ser feito, porque se você não conhece bem as nuances da cerveja, se você não conhece bem as nuances do alimento, você pode fazer uma harmonização que não dê tão bom assim. Mas também pode ser que eu faça uma harmonização espetacular. Tá? Muito da harmonização é tentativa e erro. Você tenta fazer uma harmonização, tenta fazer uma combinação de sabores entre o alimento e a bebida para saber o resultado que vai adquirir. Nem sempre vai ser um resultado bom. Okay? Essa parte do contraste. Porque a harmonização ela é muito subjetiva também, vai depender do paladar da pessoa, vai depender do que ela gosta de comer. Não é uma ciência. A harmonização não é uma ciência exata. A harmonização tem muito a ver com o paladar individual das pessoas, com o que elas gostam de beber, com o que elas gostam de comer. Tá? Então esse vídeo não foi feito com o propósito de falar isso é harmonização e ponto. Não. Não existe isso. A harmonização são tentativas e erros para você adquirir o conhecimento do alimento e da bebida que vão combinar. Para uns, combina muito bem uma cerveja com um tipo de alimento, para outros não combina. Porém, existem harmonizações que são características e são clássicas, que são algumas que eu citei. No mundo do vinho, por exemplo,
um macarrão, uma massa com molho vermelho, acompanhado de um bom vinho italiano, ou até mesmo de um Cabernet Sauvignon, são harmonizações clássicas. E as harmonizações regionais, que eu expliquei no começo, também são harmonizações clássicas. Começa uma tempestade fantástica agora, chuva, desculpe pelo barulho, caso o barulho esteja atrapalhando, peço desculpa. Bom, para fechar o vídeo aqui de hoje, um quarto parâmetro, digamos assim. Esse parâmetro é um parâmetro mais, digamos, sutil, mais delicado, porque é quando você cozinha um alimento utilizando uma cerveja na culinária, por exemplo, uma carne de panela usando o Machimay do rótulo azul, que é uma cerveja belga sensacional. Você cozinhar uma carne na pressão com essa cerveja, você tem que tomar essa cerveja junto, para você fazer uma harmonização da cerveja que você cozinhou, a carne, e da cerveja que você vai beber. Elas vão combinar e vão intensificar os sabores. Tá? Então isso é uma harmonização, esse tipo de harmonização, que seria uma harmonização não tão corriqueira, não tão comum, mas que você pode fazer. Tá? Por exemplo, eu aconselho, se você gosta de fazer cozidos, pode ser batata cozida, carne cozida, ou qualquer outro tipo de legumes além da batata, e você põe na panela de pressão com água, eu aconselho um dia você trocar a água pela cerveja, para você ver o que acontece. Tá? Cozinhar com cerveja é algo muito, muito, muito gostoso. O resultado da comida fica muito gostoso. Por exemplo, eu gosto de sopa de cebola. E eu gosto de fazer sopa de cebola com cerveja. Eu coloco sopa de cebola, coloco cerveja na sopa de cebola e depois eu como a sopa de cebola tomando um pouquinho de cerveja. Não muito, mas um pouquinho, para poder sentir o sabor da cerveja. Geralmente é o mesmo tipo, a mesma cerveja que eu coloco lá na sopa, eu costumo beber. Então sopa de cebola com cerveja é sensacional. Sensacional, excepcional, é muito bom. Tá? Para fechar, eu vou pedir para você, se você está gostando dos vídeos aqui do canal, curtir se ainda não curtiu esse vídeo, inscrever-se no canal caso não seja inscrito e compartilhar os vídeos com os amigos, com os familiares, para que as pessoas também possam aprender um pouco mais sobre a cerveja, essa bebida que é sensacional, que é versátil e que pode ser bebida em qualquer ocasião. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.